Meu nome é Natália Gritti e eu tenho 24 anos. Às vezes eu via coisas assim dentro de casa, eu via que já foi policial lá. Então eu sabia um pouco o que era, mas eu não entendia. Então eu ficava muito angustiada, assim, sem entender o que estava acontecendo. Me afetava porque eu não entendia direito o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Acho que aqui eu tinha uns 3 aninhos, eu morava com a minha mãe biológica. Daí nessa época eu lembro que eu brincava bastante com o Gabriel. A gente brincava bastante junto. A gente morava numa casinha que tinha um parquinho de frente com uma escola que a gente estudava, que era ali perto da casa também, que a gente ficava lá brincando. A gente sempre brincou bastante, eu e ele sozinho, assim. A Maria Clara sempre foi pititica, daí eu lembro que a gente cuidava dela, assim, mas não lembro muito também porque eu era muito criança. Nessa tinha o nosso pai, que morava com a gente, que é o Cláudio. Acho que é Claudinho o nome dele. Às vezes eu esqueço. Por muito tempo. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, assim, com ele, que, tipo, não era normal. Ele sempre sumia, às vezes, e tal. Ele aparecia de novo, aparecia com coisa no braço, de droga, assim. Já teve coisa jogada de droga dentro de casa, já foi polícia lá. Daí teve uma época que, tipo, começou a ser isso muito recorrente, sabe? Mas antes disso a gente tinha lembrança boa. Ele brincava com a gente, brincava comigo, com o Gabriel. Com o meu pai eu tive uma relação muito boa, apesar dos problemas que ele tinha. Passava a maior parte do tempo acompanhando ele no trabalho, aprendendo o que ele fazia. Às vezes viajando a trabalho com ele, dependendo do lugar. E também acompanhando em alguns lugares que uma criança não deveria estar. Uma vez eu lembro que eu tava rodando num bairro bem duvidoso com ele de bicicleta. Ele parou pra comprar droga comigo enquanto eu esperava ele. Ele era mais grudado no Gabriel do que em mim. Eu era mais... ficava mais com a Yara, minha mãe biológica. Então, a Yara sempre foi muito doida da cabeça. Mas também é difícil, né? Tipo, viver numa casa que você tem 3 filhos pra criar, marido usa droga, e ela largava muito eu e o Gabriel sozinha. A gente fazia muita coisa sozinha, a gente era criança. A gente já até dormia em pracinha brincando de casinha, e ela nem ligava. E lembro que a Yara e ele brigavam muito, que ela era doida de, tipo, pegar água quente da panela e tacar na cara dele, botar fogo em roupa. Mas eu nunca sabia o motivo real, porque eu era muito criança, mas eu sempre vi que os dois brigavam muito e que sempre tinha alguma coisa errada ali. Ele cozinhava muito, daí eu lembro que, tipo... Hoje em dia eu entendo, ele chegava de madrugada depois de usar droga e queria comer, né? Mas antes eu não sabia, daí eu tinha lembrança de, tipo... A gente acordava de madrugada com cheiro de... Ele fazia mortandela frita, sabe? Eu acho que ele usava droga desde que ele tinha uns 13 anos, desde criança. Então ele sempre foi muito... Era dependente mesmo. Daí começou a acontecer, né, que ele tentou se matar. E a gente saiu correndo na rua e no final da rua tinha um orelhão. Daí a gente ligou no orelhão e tal, daí foi policial lá, foi bombeiro e tudo mais. Daí ele ficou tudo bem. Ele não morreu, não conseguiu. Daí quando ele voltou pra casa, eu lembro que ele voltou cheio de machucado e tal. Daí eu pedi pra ele, falei tipo, papai, por favor, não faz isso. Daí ele falou que não ia fazer mais, prometia de dedinho, que não ia fazer de novo. Daí eu acreditei, né? Eu era criança, acho que eu tinha 9. Só que daí ele tentou de novo. E numa dessa que ele tentou de novo, daí ele conseguiu. Eu lembro que o Gabriel ficou muito mal. Ele ficou, tipo, uma semana sem falar. Por causa que ele era muito apegado com o nosso pai. Tive um surto que eu não consegui mais me manter no meu próprio corpo. Eu apaguei. Depois de meia hora eu apaguei e fui internado. Passei a noite no hospital, à base de sedativo e apagado. Mas daí eu lembro de tudo. Do enterro e tudo mais. Hoje em dia eu não consigo nem mais sentir... Sabe aquele cheiro daquela flor branca que fica em volta, assim? Não consigo nem sentir o cheiro, assim, que me dá ânsia. Mas eu tentei não me levar muito, tipo, ficar muito mal. Porque, querendo ou não, eu era mais velha entre eu e o Gabriel e a Maria Clara. Então eu não podia ficar mal. E tava preocupada com meus irmãos. Daí cada hora a gente ficava com o pessoal lá da igreja. Daí, com quem eu mais fiquei foi com a Rosenilda. Ficou eu e a Maria Clara. Daí a Rosenilda ficou apaixonada na minha irmã, porque a minha irmã era mais novinha. Criança novinha, todo mundo quer adotar, né? E o Gabriel, o pessoal da igreja, arrumou uma outra pessoa pra ficar com ele. E eu tava meio que sobrando. Parece coisa de vender nas crianças, né? Cada um queria ficar com um. E eu era a última, porque eu era mais velha. Daí numa dessa,
ela comentou com a cunhada dela que tinha uma criança que não tinha onde passar o Natal. Daí perguntou se ela não queria me levar pra casa dela. Daí a gente se apaixonou de primeira. Daí depois, desde aquele dia, minha mãe depois nunca mais deixou eu ir embora. E foi minha primeira festinha na casa dela. Eu era criança. Daí esse coraçãozinho aqui, eu tenho até hoje, não consigo dormir sem. Foi um dos presentes que eu mais gostei. Daí essa aqui foi a primeira boneca que ela me deu. Daí ela foi ficando comigo, a gente tava bem, tava construindo a família e tal. Eu vi que se encaixou tudo. Só que a nossa mãe biológica começou a encher muito o saco de quem tava com o Gabriel e de quem tava com a Maria. Parecia que ela tava entregando uma mercadoria. O vocabulário, a forma de agir, a forma de se manifestar naquele momento todo. Daí numa dessa, a Rosenilda ligou primeiro, com quem tava com a Maria Clara, e falou que não queria mais ficar com a Maria Clara, se minha mãe queria ficar com ela. Daí depois aconteceu a mesma coisa com o Gabriel. Daí minha mãe decidiu adotar nós três. Daí quando juntou os três foi super legal de ter a família junto de novo, né? No comecinho era difícil. Daí também era estranho, acostumar na cabeça da gente que é a nossa família agora, né? Que a gente passou muito tempo separado, então a cabeça era diferente, a forma de agir, de se expressar era totalmente diferente. Ao mesmo tempo que tinha a felicidade de estar de volta com as pessoas que eu amava naquela época, ainda tinha muito conflito. Mas depois foi indo tudo bem, a gente foi se acertando. Gabriel e a Maria Clara foram crescendo. Meus pais são muito bons, eles têm pra ter adotado 3 crianças do nada. E ainda a nossa mãe biológica enchia o saco deles horrores. Mandava mensagem, pedia dinheiro. Daí a gente foi indo na justiça, depois de uns belos longos anos. Ela conseguiu a guarda da gente. Eu nem sabia o que era ser família. Porque eu só tava ali vivendo no que dava, né? Então eu fui entender um pouco mais do que é família quando minha mãe me adotou e eu entendi como funcionava uma família. Antes eu não... Era uma família muito problemática. Podia ter acontecido tudo de mal. E hoje eu tô aqui diferente. Eu estudei em escola boa, eu fiz faculdade, eu viajei, eu fiz esportes. Minha mãe fez tudo do melhor. Eu tenho uma vida maravilhosa, não tenho do que reclamar. E nessa época aqui tinha tudo pra dar errado. Minha vida era pra ser uma vida muito ruim. Então, nossa, a bichinha saiu no lucro. A vida dela agora... Eu sentia que ela era um lugar seguro, mas eu não sentia ainda completamente que era minha casa. Que era minha casa. Acho que eu nunca senti isso. Daí agora que eu tô mais velha, que eu sei realmente o que significa casa, que eu tenho noção que aquela é minha casa, que eu me sinto bem na minha casa, no meu quarto, na minha cozinha, com a minha mãe, com meu pai. Eu acho que eu vou me sentir completamente na minha casa quando eu tiver a minha casa mesmo, com a minha família, com os meus filhos, porque eu quero muito ter filho, cuidar mesmo deles desde o começo, não passar pela mesma situação que eu passei. Então eu acho que quando eu conseguir fazer isso, eu vou sentir que agora é minha casa. Eu tenho muita vontade de ter filho. É um sonho meu, assim, então... E eu tenho poucas certezas na vida. A certeza que eu sempre tive, mesmo sendo muito nova, é que aquela realidade não era pra mim, que eu ia ser mais que aquilo. Eu sempre soube. Alguma coisa assim dentro de mim sempre me falou que ia ser melhor. E eu tenho essa mesma sensação em relação a ter filho. Eu sinto que não vai ser fácil ter um filho, que vai ser difícil até pro processo de eu realmente engravidar, mas eu sinto que eu vou conseguir e que eu vou ser feliz. Essas são as únicas 2 certezas que eu tenho na vida. De resto, a gente vai descobrindo, né?